Por favor, abra sua Bíblia para o livro de Jeremias, capítulo 20, verso de número 9. E enquanto você está lendo a sua Bíblia, eu não quero aconselhá-lo a pegar o seu celular, a não ser que você leia a Bíblia no seu celular, mas eu vou passar o esboço da pregação desta noite para os grupos da igreja. E eu vou explicar para vocês por quê. Irmão Salomão e eu, nós descobrimos, por algum motivo, quando nós transmitimos aqui da igreja, e eu uso os slides, a transmissão para aqueles que estão em casa, ela fica congelando. Então, ela não fica fluida como geralmente deve ser. Então, até a gente conseguir sanar esses problemas aí, algumas vezes eu vou passar o esboço para vocês, e aí vocês podem acompanhar. Tá bom? No caso, se você já recebeu, você vai ver que a mensagem de hoje tem 4 pontos. Aí você fala, não é para isso. É para que você possa acompanhar e também você possa guardar no seu coração aquilo que nós estamos falando essa noite. Se porventura você não está nos grupos da igreja e quer receber, seja no final do culto, você pode pedir o envio para o seu número, ou aqueles que estão nos assistindo ao vivo aí pelo Facebook, no próprio grupo da igreja, tem lá, entrar em contato pelo WhatsApp. Então você pode mandar mensagem para mim, posteriormente eu te mando o esboço da igreja, se assim você quiser, ou de alguma forma entre em contato com a gente aí, tá bom? Então Jeremias capítulo 20, verso de número 9. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer, e não posso mais. Vamos orar mais uma vez. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa motivar os corações de todos aqueles que estão presentes essa noite. Estamos desejosos, Senhor, de ouvir a sua voz, de verdadeiramente sairmos daqui motivados a sermos usados pelo Senhor, não somente esse mês, mas principalmente sermos usados em missões enquanto nós estivermos aqui. Nós fomos chamados, ó Deus, para sermos testemunhas do seu amor, e como tal, é importante que nós entendamos a nossa responsabilidade. Então, ó Deus, dirige os nossos corações, eu lhe agradeço, peço em nome de Jesus. Amém. Ainda não dá para usar paletó. Enfim, vamos lá. Meus irmãos, quando o silêncio nos culpa. No mês de missões, sempre nós somos desafiados a levar ou a compartilhar a nossa esperança de Jesus a um mundo que precisa desesperadamente de Jesus. Só que muitas vezes nós esbarramos em algo que está dentro de nós. Muitas vezes nós esbarramos na vergonha ou até mesmo no orgulho de não querer falar. E dentro dessa questão, algumas vezes o medo da rejeição, porque sim, muitas vezes quando você está falando de Cristo ou entregando um folheto, muitas pessoas às vezes se querem ouvir ou sequer querem pegar um folheto, nós temos a sensação de que talvez nós não somos bons o suficiente para podermos anunciar a Jesus. E essa é uma situação que infelizmente acarreta no pouco número de pessoas que entendem a necessidade de nós podermos falar de Jesus. Já fazem alguns anos que nesta igreja nós temos tido o costume de todo o mês de abril nós investirmos em falar de missões. Pregações diversas falando sobre esse tema. Então, meus irmãos, sempre nós salientamos que o nosso propósito missionário como igreja não é contribuição. Porque o sustento desses irmãos vem de Deus. Ele nos dá a oportunidade de nós sermos também meios de podermos contribuir com essa obra. Mas se simplesmente nós não quisermos fazer, Deus tem os meios dele. Mas na situação que nós estamos falando, meus irmãos,
que é algo que infelizmente é corriqueiro, nós temos um personagem bíblico que estava passando por algumas situações que ele mesmo, em algum momento da sua vida, se perguntou se ele deveria falar ou não de Deus às pessoas. Nós estamos falando sobre Jeremias, que era conhecido como o profeta chorão. Ele conhecia bem o sentimento de talvez não ser bom o suficiente, ou até mesmo o sentimento de rejeição. Ele enfrentou humilhação, solidão, e pensou em abandonar a sua missão, mas no versículo que nós lemos, ele deixa claro que havia um fogo que não se apagava. Na versão NVT desse versículo vai dizer: mas se eu disser, nunca mais mencionarei o Senhor ou falarei o seu nome, sua palavra arde em meu coração como fogo, um fogo em meus ossos. Estou exausto de tentar contê-la, não posso fazer. Então, por mais que em algum momento ele se sentiu motivado a não fazer, em contrapartida, o fogo de Deus ainda estava no seu coração, levando-o a cumprir a missão com que Deus havia o comissionado. Então, meus irmãos, neste mês de missões, a gente vai adentrar aí alguns domingos no mês de maio. O nosso interesse é que Deus possa reacender em nossos corações este fogo, esta chama, esta necessidade de, ao sairmos daqui e nós começarmos a nossa convivência com as pessoas do nosso cotidiano, que nós saiamos da nossa zona de conforto e possamos pregar o Evangelho, que nós possamos entregar um folheto, que as nossas vidas sejam o espelho que venha refletir a glória de Cristo. Nós não somos como qualquer pessoa. A Bíblia nos trata como embaixadores de Cristo, como sal, como luz. Então, aonde quer que nós estejamos, há necessidade de nós sermos diferentes. Então, na rua, no trabalho, na escola, nós precisamos apoiar missões pelo mundo. E vamos aprender, meus irmãos, com Jeremias, como nós podemos superar o silêncio e reacender a nossa paixão por missões. Então, algumas lições importantes. Primeiramente, a culpa que paralisou Jeremias. Você está no capítulo 20? Alguém leia para nós versos 7 a 10 de Jeremias, capítulo 20, por gentileza. Denunciai e o denunciarei. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu protejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Meus irmãos, dando o contexto a vocês, o livro de Jeremias, ele foi escrito em um dos períodos mais difíceis da história de Judá, porque foi pouco antes do período onde houve a queda de Jerusalém e os judeus foram levados cativos à Babilônia. O contexto principal deste livro, e principalmente desse capítulo, Judá, primeiramente, estava em profunda apostasia. Por quê? Porque o povo havia abandonado Deus. O povo, que chamava-se como povo de Deus, havia abandonado a Deus. E nessa questão, eles não só haviam abandonado a Deus, mas eles estavam seguindo novos deuses, ou seguindo outros deuses, e praticando tanto injustiça moral quanto social, fazendo mal para si e para as outras pessoas. Também, Jeremias foi chamado por Deus, ainda jovem,
e a sua responsabilidade era anunciar o juízo que viria sobre o povo se eles não se arrependessem. A mensagem de Jeremias, e é isso que nós vemos, e você pode e deve na sua casa ler os versos de 1 a 7, ou ler todo o capítulo 20, você vai ver que a mensagem de Jeremias era uma mensagem impopular. Ele foi castigado nos versos de 1 a 7 pelo responsável pela segurança do templo. Então era alguém que tinha uma certa responsabilidade e que não gostava da mensagem que era transmitida por Jeremias. E o profeta havia sido então humilhado. Ele foi perseguido, preso e até mesmo quase morto. Só que apesar de todas essas situações, Jeremias seguiu perseverando em pregar a mensagem de Deus. Então, meus irmãos, quando nós vemos aqui a culpa que paralisou Jeremias, os versos que o irmão Paulo leu, Jeremias ele entendeu que a mensagem dele era uma mensagem dura. A mensagem do evangelho não é uma mensagem fácil, não é uma mensagem para afagar as pessoas. É para que todos entendamos que nós somos pecadores e, como tal, nós necessitamos de Jesus. Só que nesta questão, no verso de número 7, ele vai dizer o seguinte: tu me seduziste, ó Senhor, e eu me deixei seduzir. Por quê? Porque ele se sentia numa missão que talvez aos seus olhos era impossível. O povo já estava com os olhos tão distantes de Deus, o coração tão distante de Deus, que parecia que a palavra batia numa parede e já não tinha nenhum tipo de, vamos dizer, já não havia nenhum bom grado em receber aquela mensagem. Hoje é diferente. Quantas pessoas que realmente estão dispostas a ouvirem o verdadeiro evangelho? Existe aí uma mistura tão grande de evangelhos, de igrejas, de denominações, que muitas vezes as pessoas acham que cristãos são tudo farinha do mesmo saco. Está aí em Ascensão um camarada de 14 anos que se diz missionário, aonde fala um monte de groselha, e aí os ímpios, eles começam a zombar dos cristãos porque acham que todos vão acreditar naquele monte de bobeira que aquele camarada fala. E as igrejas que pregam o evangelho, muitas vezes nós somos colocados nesse balaio, e quando você quer anunciar a palavra de Deus, por vezes, as pessoas acham que você está tentando ludibriá-las. Então, da mesma forma, a palavra de Deus, por vezes, quando pregada, ela parece que bate numa parede, ou seja, num coração fechado. Então, Jeremias, ele se sentiu ridicularizado, verso de número 8, ele fala que as pessoas zombavam dele, e nós podemos até mesmo pensar que ele se achava como o profeta da desgraça, porque ele só falava sobre o juízo de Deus sobre Judá. No verso de número 9, ele relata o seu cansaço, porque ele achava que ele deveria se calar para evitar a dor que ele sentia. E o verso de número 10, quando ele fala que até os amigos íntimos conspiravam contra ele. Então, parecia que tudo estava contra ele, tudo estava contra a necessidade daquilo que ele havia chamado. E isso, como eu disse a vocês, por vezes deve questionar o verdadeiro cristão. Será que realmente a nossa vida tem demonstrado que verdadeiramente é a nossa fé? Ontem eu pedi aos jovens do nosso estudo para que cada um deles desse nota para a sua fé. Se você pudesse dar nota para a sua fé, que nota que você daria? Porque nós sabemos que fé é ação, não é acreditar e ficar e isso não mudar a sua vida. É como um torcedor de futebol fanático. Um torcedor de futebol fanático ele é diferente de um torcedor comum. Um torcedor comum você fala, que time você torce? Eu torço para o tal time. Mas quanto foi o jogo ontem? Não sei, eu só torço porque o pessoal me pergunta, então é assim. Tem muito cristão que é assim.
Você acredita em Deus? Ah, eu acredito. O que Deus fez na sua vida? Ah, muitas coisas. O que você aprendeu na igreja hoje? Ah, um monte de coisa. Então isso não faz nenhum tipo de mudança no seu coração. E aí é que está, meus irmãos. Há quantos anos nós não temos pregado sobre missões? Quantas vezes os irmãos da nossa igreja se esforçam para trazer pessoas e sentarem aqui? Muitos têm familiares e amigos que convivem diariamente e ainda não sentem a necessidade de trazê-los para ouvir o Evangelho. Então a pergunta é, será que realmente nós estamos entendendo a mensagem do Evangelho a ponto disso transformar as nossas vidas? Porque vida cristã não é você deitar em berço esplêndido e dizer o seguinte, agora eu estou salvo, vou para o céu e o pessoal que se exploda, vai tudo para o inferno. Jesus deixou claro sobre a responsabilidade dos cristãos de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Não é só até onde nós somos bem recebidos. E olha que no Brasil não existe perseguição. Tem muito crente Nutella aí que fica de beicinho porque não consegue entregar um folheto. Ah, não sei falar, pastor. É aquela velha desculpa de Moisés para Deus. Ah, Deus, eu não sei falar. Se eu fosse Deus, dava uma surra de cinta em Moisés para ele aprender. Mas sabe, meus irmãos, dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender que o silêncio não resolve. O silêncio não resolve absolutamente nada, porque no verdadeiro cristão, o silêncio vai pesar na nossa consciência. Vai demonstrar o quanto nós estamos distantes de Deus. Quando nós nos calamos, algo em nosso espírito verdadeiramente precisa nos lembrar que nós fomos chamados para sermos testemunhas. Quantos versículos a gente não sabe de cor? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas... O quê? A gente sabe, meus irmãos. A gente sabe. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós sabemos. Está lá o versículo ali, ó, há anos que está ali naquela placa, que vai dizer, João 20, 21, assim como o Pai me enviou, envia a vós. Nós sabemos. Nenhum de nós pode dizer, olha, eu não sabia. Nós sabemos. Só que muitas vezes nós nos fazemos de surdos, cegos e mudos, passando a responsabilidade para outras pessoas. Se você já ouviu falar de um missionário chamado William Carey, e francamente é um dos que eu mais admiro, tem um filme da história dele no YouTube, se você quiser depois eu posso lhe indicar. Ele é chamado o pai das missões modernas, isso a gente está falando lá de 1800 e bolinha, tá? Ele passou anos na Índia sem ver uma única conversão. Ele sofreu doenças, pobreza, críticas. Quando perguntaram para ele, por que você não desiste? Ele respondeu, porque eu não posso calar o que Deus colocou em meu coração. Eu não posso calar o que Deus colocou em meu coração. Então não interessa o que as pessoas acham ou deixam de achar. As coisas que acontecem nas nossas vidas, independente do que sejam, independente do peso que acontece, existe um propósito de Deus para que também nós possamos testemunhar de Cristo. Ou vocês acham que somente problemas acontecem conosco? Será que as outras pessoas não têm problemas? Será que mundo afora aí não existem pessoas que passam por situações até piores do que nós? E ainda assim, muitos têm pregado o Evangelho. Recebi a informação no grupo de pastores que nós temos aí do Brasil, de um irmão lá na África. Eu não me recordo o país agora. Um irmão americano. Ele foi sequestrado, tirado da sua família, porque ele estava pregando o Evangelho. Ainda não houve o desfecho dessa situação, mas pediram oração por esse irmão. Aqui a gente não é sequestrado porque prega o Evangelho. A gente se torna mais um na multidão. Então existem pessoas que estão passando por situações
porque estão procurando ser fiéis à mensagem que Deus havia falado em seus corações. Então, meus irmãos, como Jeremias, William Carey, ele sentia o fogo da missão que Deus havia colocado no seu coração. Então, mesmo nos desertos, mesmo nas dificuldades, mesmo na solidão, e no caso de William Carey, ele tinha uma esposa tal como a esposa de Jó, que ficava falando caramiola na sua mente. Até um dia que, graças a Deus, Deus tirou aquele encosto dele e ela partiu para a eternidade. E aí ele conseguiu desenvolver missões. E sabe, meus irmãos, eu não estou falando mal dela no sentido... Eu fiz besteira aqui, né? Caiu o negócio, mas enfim. Eu não estou falando mal dela no sentido de que era uma pessoa sem Cristo. Mas é alguém que muitas vezes, como alguém que sem esperança, começa a olhar para si. Deixa de olhar para Deus. E muitos de nós fazemos da mesma forma. Também, meus irmãos, o fogo que não se apaga. O verso de número 9, novamente, versos 11 a 13. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Verso 11, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, porque não se houveram sabiamente. Sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos do coração. Permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Meus irmãos, Jeremias tentou se calar, mas a palavra de Deus era como fogo nos seus ossos. Eu até coloquei no seu esboço aí, que eu mandei para vocês no WhatsApp, algumas frases interessantes. A primeira delas é o seguinte, Jeremias 20, versículo 9, revela que o profeta não fala porque quer, mas porque ele é levado ou impelido por Deus a falar. Então, se você é um cristão, você não é um profeta como no Antigo Testamento. Mas nós somos embaixadores de Cristo que precisamos anunciar a palavra de Deus. Não porque queremos, mas porque é a vontade de Deus. Também, meus irmãos, está escrito aí, o chamado de Deus toma o coração do profeta de tal forma que ele prefere sofrer a trair a missão que recebeu. Se nós entendemos qual é a vontade de Deus, não importa quantos nãos nós receberemos. Importa que nós continuemos a pregar. Que nós continuemos a falar. Que as nossas vidas, por vezes, falem mais do que as nossas vozes. Eu quero te encorajar ao seguinte, se você fala para mim, pastor, eu não sei o que falar. Primeiramente, eu vou te dar uma bronca, porque a gente tem feito aí os fundamentos da salvação. Paramos por causa do mês de missões. E ali nós estávamos falando especificamente sobre como você pode anunciar o evangelho, falar sobre o que é a salvação em Cristo. Mas se ainda assim você quer saber, pega um folheto e leia, gente. É simples. A gente decora tanta coisa que não presta, aí pega o folheto e começa a ler. Ou até mais, aqui na igreja no passado recente, eu coloquei nas nossas redes sociais uma maneira que você poderia pregar o evangelho usando apenas o livro de Romanos. Se você quer, pode falar comigo. Existem 1001 materiais, somos nós que muitas vezes ficamos parados no nosso canto, achando que as coisas vão cair no nosso colo. E não é assim, meus irmãos, nós precisamos avançar. Então o pobre Jeremias, ele entendeu que mesmo em meio à dor, ele encontrou esperança. No verso de número 11, ele vai dizer, o Senhor está comigo como um valente e terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores. Então, mesmo em meio a toda aquela injustiça que ele passou, ele entendia que o seu sustento vinha de Deus.
Eu realmente admiro, meus irmãos, pessoas que saíram de lugares longínquos e foram levados por Deus para outros lugares para pregar o Evangelho. Aqui no Brasil, nós temos muitos irmãos americanos, tal como a nossa irmã Kimberly, que saíram da sua pátria e estão aqui no Brasil. Mas tem muitos outros que foram para países que não são muito fáceis, como a própria Coreia do Norte. Eu estava vendo ontem, achei muito interessante que lá na Coreia do Sul, que é um país extremamente cristão, eles estavam pegando Bíblias, eles colocavam as Bíblias pequenas, aquelas Bíblias de bolso, eles colocavam em sacolas e depois eles enchiam balões e aí eles lançavam os balões ao ar para que os balões pudessem cair em algum lugar na Coreia do Norte. Eu achei aquilo espetacular. Aqui no Brasil a gente tem uma mente para fazer besteira, né? Mas o pessoal realmente pega a sua ideia para fazer aquilo que é bom. Eu vou dizer para vocês algo que muitas vezes as pessoas não entendem. As nossas redes sociais, elas também podem ser uma vertente do que Deus faz nas nossas vidas. Versículos, você pode colocar exaustão aí. Se você coloca no Google lá, ó, mensagens evangelísticas, imagens de versículos com mensagens evangelísticas, você vai ter um monte. Você pode colocar no story, você pode colocar em qualquer lugar, no seu Instagram, no seu WhatsApp. Muitas vezes nós não fazemos porque não queremos, meus irmãos. Recentemente eu coloquei um vídeo interessante do Dr. Hernandes Dias Lopes falando sobre a verdadeira conversão. E aquilo ali não é para atacar ninguém, é para dar verdadeiramente um norte para algumas pessoas que mesmo dentro da igreja não sabem se realmente conhecem Jesus como seu Salvador. Então nós precisamos aproveitar as ferramentas que nós temos para pregar o Evangelho. Eu vou dizer algo para vocês, estar nos cultos é uma ferramenta de pregar o Evangelho, mas também as programações, como no sábado, programação de jovens. É uma motivação que nós temos de chamar outros jovens para estarem ouvindo a palavra de Deus. No acampamento tinham vários jovens que foram e ouviram a palavra de Deus. Se converteram ou não, nós não sabemos, mas temos que aproveitar as oportunidades. Então, vir à igreja, estar nos cultos, nas programações, é importante também para nos dar a oportunidade de trazer outras pessoas e ouvirem o Evangelho. Abre sua Bíblia em Atos capítulo 2. Eu acho que eu baguncei tudo aqui, né, Eduardo? Vamos lá, Atos capítulo 2. Ficou certinho? Arrumei? Ótimo. Alguém lê para nós aí Atos capítulo 2, verso 3 e 4. E aí, pessoal, vai descer fogo do céu aqui sobre os crentes hoje, não? Ô, glória! Não, não é assim que nós cremos. Ali foi um evento que demonstrou o início da igreja primitiva. Mas interessante que houve um fogo que desceu sobre eles e nós entendemos que era o Espírito Santo que estava os capacitando a falar com ousadia. Jesus não disse no capítulo 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No capítulo 2, o Espírito Santo está ali, fazendo seu papel. Se você ficar olhando para o céu e esperar fogo, você está lascado, porque não vai acontecer. O fogo que há em nós é o Espírito Santo que habita dentro de nossos corações. Então eu entendo, meus irmãos, que o Espírito Santo quer reacender o fogo que há em nós. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. Ali não está dizendo sobre perder a salvação, mas é que muitas vezes por causa das nossas desculpas e dos nossos pecados, nós acabamos abafando o agir do Espírito Santo em nossos corações. Olha João capítulo 9, verso 25. Lê para nós aí, dona Renata. João 9, 25. E aí, meus irmãos?
Será que esse cego aí ele precisou passar pelo seminário, fazer mestrado e doutorado para que ele pudesse testemunhar de Jesus? O que ele fez? Ele testemunhou aquilo que ocorreu na sua vida. Simples. Então, isso que aconteceu na vida dele foi o suficiente para impactar outras pessoas. Dentro dessa perspectiva, meus irmãos, se nós, de alguma forma, experimentamos a graça de Deus nas nossas vidas, seja quando nós fomos salvos, ou seja diariamente quando Deus tem nos sustentado em meio a todas as nossas dificuldades, é isso que nós devemos falar às pessoas. Quando alguém perguntar por que você crê em Deus, porque Ele tem me sustentado, porque Ele tem me cuidado, porque Ele tem sido o meu apoio, o meu consolo, o meu auxílio, a minha fortaleza. Nós não precisamos inventar grandes discursos às pessoas. Nós precisamos dizer aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, se você experimentou do Evangelho, é fácil. Você vai saber o que falar às pessoas. Se você chega para o Paulo Carvalho e fala, Paulo, por que você gosta de Pepsi? Ele vai listar todas as características da Pepsi que ele gosta. Ele sabe por que ele gosta. Agora, o nosso querido irmão Davi, ele já não é muito favorável. Se bem que agora parece que ele já abriu mão, né? Mas antes existia essa guerra aqui na igreja de guerra, tá, pessoal? Eu só estou exemplificando que, às vezes, os nossos gostos, nós sabemos falar tudo. Por que a gente também não pode compartilhar a nossa fé? Ou você não sabe porque você crê em Deus, ou você não sabe o que Deus significa para você. Então, meus irmãos, quando nós compartilhamos a nossa história, e preste bem atenção, as nossas provações, as nossas vidas, demonstram aquilo que Deus faz através de nós. Em terceiro lugar, como reacender o fogo para a missão? Atos 4:20, vai lá. Atos capítulo 4, verso de número 20, eu posso ler essa passagem. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Os apóstolos estavam dizendo isso. Interessante, meus irmãos, Pedro e João, né, numa situação onde eles estavam sendo forçados a não falar, e eles disseram, a gente não pode deixar de falar as coisas que nós vivemos. Então preste bem atenção. Se você, meu irmão, minha irmã, quer reacender o fogo do Espírito Santo, o fogo de falar de missões, o primeiro conselho é que você possa contar a sua história. Só que você fala de maneira simples. É o que eu acabei de dizer, você dizer o porquê que você ama a Deus e aquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas você não precisa, como eu falei, ter mestrado e doutorado para você falar de Cristo às pessoas. Você pode falar que Deus te deu forças no momento difícil, que Deus tem te ajudado, Deus tem te sustentado em tantas outras situações. Também evangelize com leveza. Como assim? Os folhetos, eles são bons exemplos disso. É uma mensagem curta, simples e objetiva. Então você, quando for contar a sua história, você não precisa ficar lá 25 minutos contando algo que você pode falar em talvez 2 ou 3 minutos. As coisas mais importantes. Então, você pode postar nas suas redes sociais um testemunho. Olha, eu agradeço a Deus porque esta semana Deus tem me sustentado. Deus tem abençoado a minha vida, cuidado dos meus filhos, do meu esposo, da minha esposa, dos meus pais e por aí vai. E também ore por paixão. Eu coloquei aí no seu esboço por motivação. Veja o Salmo 126, versos 5 e 6. Salmo 126, versos 5 e 6. Alguém lê para nós, por gentileza. Uma das coisas que nós podemos fazer, meus irmãos, é orar por pessoas. Um dos exemplos é a irmã Tatiana, ali da Igreja do Espírito Santo, que, se eu não estou enganado, por quase 17 anos ou mais, ela orou pela salvação do seu pai. E hoje, graças a Deus, o irmão Sebastião,
ele é uma bênção lá na igreja. Então, o que o salmista está dizendo, que aqueles que semeiam com lágrimas, e muitas vezes não é fácil você pregar o evangelho, mas ele vai dizer que com júbilo ou com alegria colherá. Muitas vezes nós precisamos orar pelas pessoas e orar por oportunidades de nós podermos ser bênção na vida das pessoas. É muito bom quando as pessoas podem ver Cristo nas nossas vidas. É muito bom quando as pessoas chegam na igreja e elas sentem-se impactadas pelo evangelho. Impactadas porque aqui elas são bem tratadas. Não porque os nossos visitantes estão aqui, mas todos nós somos incentivados a demonstrar o amor de Cristo. Não é o versículo que nós falamos no ano passado? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Não é uma hipocrisia. É realmente demonstrar a importância que nós temos àqueles que estão aqui ouvindo o evangelho. Porque assim como Cristo amou, nós também devemos amar. Então, o exemplo de oração que nós devemos ter é que Deus venha reacender em nós o fogo de falar de Cristo. Dá-me amor e coragem pelas almas perdidas. Não precisa de muito mais que isso. Agora, meus irmãos, nós vimos a culpa que paralisou Jeremias, o fogo que não se apaga, como reacender o fogo para missões e a responsabilidade que nós temos, a nossa maior motivação. Existe aí fora um ditado que diz o seguinte: quem cala, consente. Só que para o cristão, em missões, quem cala, condena. Veja aí, Provérbios 24, 11 e 12. Quando nós falamos de missões, é exatamente isso. O cristão que fica calado, ele está condenando os outros ao inferno. Eu lerei, Provérbios 24. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disserem, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Esse é um daqueles versículos que deveriam ser anotados na Bíblia. Essa daqui é a responsabilidade que cai sobre os nossos ombros. Se aí no meio secular quem cala consente, ou seja, quem cala está dando apoio, em missões, quem cala condena. Porque nós temos uma mensagem transformadora. Não somos nós que salvaremos as pessoas, mas nós temos o poder de transmitir as mensagens. Eu acho espetacular quando o autor de Hebreus, no capítulo 1, vai dizer que os anjos queriam anunciar essa mensagem, mas foi dado a nós esse privilégio. Só que muitas pessoas, elas não entendem a responsabilidade que nós temos. Meus irmãos, sejamos francos. É fácil viver para Cristo? Não é fácil viver para Cristo. Mas é extremamente prazeroso porque você não está andando sozinho. Quando você, cristão, entende essa verdade, os fardos, eles podem ser compartilhados com Deus. Nós entendemos que em lugar nenhum nós estamos sozinhos. Não importa o mal que nós soframos, em todas as coisas há um propósito de Deus nas nossas vidas. Então, novamente, se disseres, não o soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, Deus conhece as desculpas que estão no nosso coração. Deus conhece. E se nós não falamos, Deus conhece as desculpas que estão na ponta das nossas línguas. Em outra versão vai dizer o seguinte: se sabemos do perigo e nos calamos, seremos responsabilizados. Ezequiel capítulo 3, verso 18. Abre sua Bíblia lá. Esse versículo casa claramente com essa mensagem de Provérbios 24. Preste bem atenção, meus queridos. Ezequiel 3,18. Quando eu disser ao perverso,
certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida? Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão entendeu? Cada pessoa vai para o inferno por sua própria conta e risco. Isso é claro. Só que Deus está deixando claro que se nós não anunciarmos o evangelho, a conta também vai cair sobre nós. Então, se você acha que vir à igreja é sentar nesses bancos confortáveis e olhar para a minha cara e ficar concordando com tudo aquilo que eu digo, você está redondamente enganado. Ser cristão é relacionamento, seja com o seu irmão em Cristo, seja com as pessoas que não conhecem Jesus. Então eu quero motivá-los o seguinte: final do mês de maio, nós retornaremos com o nosso almoço. 5 domingos. Então no final, último domingo de maio, nós faremos um almoço, o almoço doce comunhão. Eu quero te incentivar desde hoje, um mês antes, a você convidar alguém para estar naquele dia, para poder ouvir o evangelho. Desde já, você pode pensar em quem você quiser. Seu amigo, seu vizinho, seu tio, sua tia, pessoal da escola, da academia, do trabalho, seu pior inimigo. Convide para estar na igreja. Então eu já estou dizendo para vocês um mês de antecedência. O que eu gostaria que vocês fizessem? Em vez de amanhã você falar, fulano, daqui a um mês tem almoço na igreja. Ore. Fique por algum tempo orando, pedindo, Deus me dá a oportunidade de falar para esse infeliz aí, para poder estar na igreja. Infeliz é modo de falar, tá, gente? Mas ore para que Deus possa dar a oportunidade, para que Deus possa amolecer esse coração. Porque talvez a pessoa, mas eu tenho que fazer lá a rebimboca da parafuseta, não vou. Pessoas, sempre têm esse tipo de desculpa, mas a gente tem a responsabilidade de poder anunciar o evangelho. E eu estarei dentro deste desafio. Quero trazer alguém que não é do nosso convívio. Eu vou chamar a Ana e a Esther para vir. A Ana e a Esther não tem muita escolha, eles têm que estar na igreja. Mas é importante nós trazermos pessoas que talvez faz tempo que não venham à igreja. Muitos aqui conhecem pessoas que já estiveram aqui e não estão. Nós podemos convidá-los. Então, meus irmãos, é a nossa responsabilidade. Missões é isso. Missões é falar, é viver Jesus Cristo. Meus irmãos, quando deixamos de falar de Jesus, estamos privando vidas da única e verdadeira esperança que é Jesus Cristo. A esperança, meus irmãos, por quê? Porque Deus não nos condena por nossos silêncios passados. Se até ontem ou hoje nós calávamos a nossa boca e nossas atitudes com vergonha do que os outros vão dizer, Deus vai nos julgar daquilo que nós fizermos a partir do momento que entendemos a nossa responsabilidade. O exemplo que eu quero te dar é Pedro. Pedro negou Jesus, mas foi restaurado e se tornou pregador no Pentecostes. Jeremias amaldiçoou o dia do seu nascimento. Se você ler até o final do capítulo 20, ele vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele disse que achava que não deveria ter nascido. Mas ele perseverou na sua missão de poder pregar o evangelho. E até hoje, os livros que ele escreveu são inspirações para nós continuarmos pregando a palavra de Deus. Então, para concluir essa noite, Jeremias enfrentou zombaria, medo e dor, mas o fogo da palavra de Deus o sustentou. Desafio cada um de vocês, meus irmãos, tanto vocês que estão aqui quanto aqueles que nos assistem pela internet, que nós, nesse mês de missões, oremos para que Deus possa reacender em nossos corações esse fogo que possa arder por missões. Está lá na rede social o esboço dessa noite. Eu acho que está muito bem explicado aquilo que nós devemos fazer. Neste meio tempo, nós só pararemos de falar sobre missões no segundo domingo de maio, que é o Dia das Mães. Mas, fora isso, nos domingos à noite,
nós falaremos sobre missões. Tá certo? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E antes de nós orarmos, todos com as cabeças baixas e olhos fechados, eu gostaria de dar a oportunidade de você fazer um compromisso com Deus. Você não vai precisar levantar a sua mão, você não vai precisar levantar do seu lugar. Você não vai precisar fazer nenhum tipo de gesto, mas apenas no seu coração, refletindo sobre aquilo que foi pregado essa noite. Se você entende que tem certas situações que você tem falhado, é importante que primeiramente você clame ao Senhor que te perdoe. Mas em segundo lugar, nós todos devemos clamar ao Senhor que nos dê a oportunidade de sermos usados na sua obra. Então ore, não só por aquelas pessoas que você tem fácil acesso, mas principalmente por aqueles que talvez no seu trabalho você tem tido dificuldade. Alguém que talvez não goste de você, talvez aquela pessoa precise de Cristo. Coloque diante de Deus. Queremos aí ter um almoço com várias pessoas, vários rostos novos. E é claro, se você convidar e a pessoa não chegar, meu irmão e minha irmã, não vai colocar esse peso sobre sua cabeça se você realmente fizer aquilo que é o correto. Então que Deus possa fortalecer os nossos corações. Pedimos, Senhor Deus, a Tua força e que o Espírito Santo possa novamente reacender a chama de missões. Não só nestes domingos, mas que principalmente nós entendamos o nosso privilégio como igreja, como cristãos, de anunciar o Evangelho. Eu te dou graças, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.